E aí, nação, like, hein? Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal. Mais um vídeo aí. Estamos de volta, direto do Uruguai. O repórter Richard Souza traz informações do Flamengo, que amanhã encara o Peñarol. Fala, Rizek, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente no Seleção. Aqui em Montevidéu, capital do Uruguai, a expectativa para esse confronto entre Peñarol e Flamengo só cresce. É o jogo da volta das quartas de final da Libertadores. Vale lembrar que os uruguaios estão em vantagem. Venceram semana passada por 1-0 no Maracanã e jogam pelo empate. O Flamengo não tem negociação. Precisa vencer. Se vencer por um gol de diferença, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Por 2 ou mais gols, classificação para a semifinal da Libertadores, que seria para o Flamengo a 4ª vez nas últimas 6 edições. A delegação desembarcou ontem aqui na capital uruguaia e hoje à tarde faz o último treino antes dessa partida decisiva. A atividade vai ser às 3h30 da tarde, portanto, logo mais teremos acesso aos 15 minutos iniciais desse treinamento. E não há muito mistério em relação à escalação do Flamengo, já que no fim de semana o Tite poupou 12 jogadores, ou seja, o time que começou o jogo contra o Peñarol, mais o Léo Ortiz e mais o Gabigol. Portanto, a tendência é de repetição de equipe e existe a possibilidade de uma alteração no meio-campo, provavelmente com Léo Ortiz no lugar de Pulgar. Em relação ao Gabriel Barbosa, ele chegou ontem aqui ao Uruguai muito sorridente no desembarque da delegação, está recuperado da fibrose na coxa direita e fica à disposição do técnico Tite. Começar entre os titulares aí é outra história, diria que nesse momento é algo pouco provável. O Peñarol também poupou seus titulares na rodada mais recente do Campeonato Uruguaio, goleou o Cerro por 5-0 e a empolgação entre os torcedores é grande por conta da vantagem, mas com respeito ao Flamengo. Estádio Campeão del Siglo vai receber 40 mil torcedores, a carga máxima para os visitantes é de 2.000 rubro-negros, portanto, esse jogo que mexe com a vida de duas grandes torcidas do nosso continente. O Flamengo jamais venceu o Peñarol pela Libertadores. 5 confrontos, 4 derrotas e 1 empate. Sequer conseguiu fazer gol na equipe uruguaia nessa competição, portanto, aqui em Montevidéu, para se classificar, vai ter que fazer um pouquinho de história, Rizek. Abraço! Valeu, Richard. E amanhã a gente mergulha nessa partida de Flamengo e Peñarol, além dos jogos de hoje, evidentemente, do que mais for destaque e assunto no futebol brasileiro e mundial. Por hoje é só, meus amigos. Muito obrigado, viu, Grafite? E 4 jogadores estão na pré-lista do Dorival Júnior, brasileiros, né? Obviamente. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, o Léo Ortiz e o Gerson. Então ele pode ter até 9 jogadores convocados. 5 o Flamengo já considera certos, estrangeiros. Pois bem, eis o calendário envolvendo a data FIFA e os próximos jogos depois dela de Copa do Brasil e Brasileiro. A data FIFA vai de 7 a 15. 15 de outubro é uma terça-feira. Então as seleções jogam na terça-feira, peço que a gente coloque na tela. Elas vão jogar a última partida da próxima rodada de eliminatórias na terça-feira, dia 15. As datas base para os duelos de Copa do Brasil, Vasco e Galo, e Corinthians e Flamengo, elas são 16 ou 17. Os jogos podem ser marcados para esses 2 dias, 16 ou 17, por isso que a gente colocou ali a interrogação, né? Pois bem, imagina o Flamengo ter que jogar na quarta-feira. Na quinta-feira já é horrível, né, gente? Na quinta-feira já é horrível. Eu repito a informação. A chegada dos uruguaios, por exemplo, está prevista para o dia 16, às 18h30 no Rio de Janeiro. E você imagina, digamos que o De La Cruz joga 90 minutos terça-feira. Como é que o cara vai jogar 2 dias depois uma Copa do Brasil, valendo vaga na final, um jogo duro como esse, né? Então, jogar dia 17 já seria horroroso. Mas imagina jogar dia 16, que seria horroroso em triplo, né? Com a classificação do Corinthians na Sul-Americana, a Conmebol, por exemplo, poderia marcar a semifinal da Sul-Americana para o dia 22. Ela tem essa prerrogativa. Ela marca e depois a CBF se adequa ao calendário dela. Então ela pode marcar, ela ia negociar com os detentores dos direitos da Sul-Americana, que ela quer o jogo dia 22 e fim de papo. Nesse caso, o Corinthians teria que jogar sábado pelo Brasileiro. Não dá para jogar domingo pelo Brasileiro e terça pela Sul-Americana.
E aí não dá para jogar dia 17. Não dá para jogar quinta, sábado. Não dá. Então tem esse quebra-cabeça da parte do Corinthians. O Flamengo está olhando esse quebra-cabeça e apresentou uma solução, que eu acho que do ponto de vista rubro-negro é a melhor solução para o clube Flamengo, a mais justa para o Flamengo. A Conmebol não tem debate, né? Tem debate, mas se ela quiser, ela não debate. Ela fala, meu jogo é terça-feira, se virem. Tem debate, eles estão tentando negociar isso com... Bastidores do brasileiro na Conmebol é difícil, né? Eles estão tentando negociar isso com a Conmebol. Se ela quiser, ela marca terça. Né? É a decisão dela. Eles estão tentando negociar isso. Por que eles estão tentando negociar? Porque o Flamengo pediu, isso já aconteceu, para que, apresentou essa proposta, para que então, bota de novo ali a folhinha do calendário. Já que o Campeonato Brasileiro é a geni do nosso calendário, né? Você tem Copa América durante o Brasileiro, todo mundo joga desfalcado no Brasileiro mesmo, e está muito difícil a situação do Flamengo no Brasileiro, e não tem outra alternativa melhor do que isso no momento, o Flamengo pediu para jogar quarta-feira, 16, todo esfacelado mesmo, né? Todo desfalcado, ou na quinta que seja, mas mesmo com os possíveis 9 desfalques, jogar dia 16 ou 17, mas 16 estaria de boa para o Flamengo, a rodada que seria no fim de semana de Campeonato Brasileiro. É só um Fla-Flu. O Fluminense, eu entendo que não se oporia, porque ele tem a chance de enfrentar um Flamengo muito enfraquecido. O Fluminense perde o Arias na data FIFA. Mas não dá nem para comparar com o estrago que vai ter no Flamengo, né? Possíveis 9 desfalques contra o Arias. Então o Fluminense não se oporia. A questão é, o Corinthians topa? O Corinthians tem possivelmente 3 jogadores convocados, né? O Romero, o Félix Torres e o Martínez. São jogadores que vêm sendo convocados. O Corinthians topa jogar o Brasileiro contra o Furacão também topa trazer o jogo de Brasileiro para o meio da semana e fazer no domingo a Copa do Brasil. O Corinthians ainda não respondeu, porque isso envolve também você tratar a Copa do Brasil como prioridade, em detrimento do Brasileiro. Do ponto de vista do Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida de que é o mais justo com o clube. Do ponto de vista do Flamengo, seria uma sacanagem para mim, desculpe o termo, o Flamengo ser obrigado a decidir uma vaga na Copa do Brasil sem 9 jogadores, cara. Isso não se faz. Então o Flamengo fez a proposta. Do ponto de vista do Flamengo, eu não tenho dúvida de que é a melhor proposta. Resta saber se essa proposta vai ser do agrado de todos os outros agentes. Conmebol, CBF, que pelo que eu sei, já achou que está ok, que é válido o argumento do Flamengo, Corinthians, detentores de direito. Vamos aguardar o que vai acontecer. Isso daí vai ser muito mais uma disputa política do que uma disputa de justiça, o que é justo ou não, né? Porque se a gente inverter a ordem das coisas aí, eu não sei como seria. Se o Corinthians tivesse 9 convocados hoje, se o Corinthians vetar, acho que acabou. Não, como seria? Eu acho que usar esse termo, o que seria mais justo, é complicado porque a gente já dá o peso ao... Seria mais justo pro Flamengo, sim, pro Corinthians eu não mas sei. o Flamengo já dá o peso de que ele está sendo injustiçado nessa parada toda, assim. E quando, na verdade, quem tinha que ter pensado isso, né? Enfim... É aquela grande discussão que envolve a data FIFA. Agora, o Corinthians pode ter até 4 convocados também, né? Para esse, pode ter, você falou aí, Martínez, Romero, Carrilho e... Félix Torres. O Corinthians pode ter até 4 convocados. Você tem os 3 que vêm sendo chamados, pode ser que... E o Garro que pode substituir o Messi, Carrilho não vem sendo chamado, poderia ser, né? E o Garro que pode substituir o Messi, né? Brincadeira. Memphis pode ser Memphis. citado? Cara, difícil, né? Poder pode, mas ele não entrava em campo desde julho, né, Desde a semifinal da Euro, né? Mas é um jogador que ele estando bem fisicamente, ele já tem um histórico na seleção. Claro, não, poder pode. Não, estando bem fisicamente não, estando apto a jogar. Só que poder até o Lino, se o Dorival quiser chamar o Lino, ele chama o Lino não dá ideia. Aí vai de cada seleção, né? Eu acho que não há necessidade, mas é uma possibilidade. Então, eu acho que vai ser uma disputa política, porque o Corinthians vai pensar assim... É minha escolha, né? O clube vai escolher, e aí vai ficar aquela briga de quem tem mais poder, quem pode ir ali na frente barganhar alguma outra coisa, vai ser uma resolução de barganha, porque aí você vai envolver outros órgãos de poder, né? Como a CBF, Conmebol, mas o Corinthians hoje, o que ele quer é resolver a vida dele no Campeonato Brasileiro, né? Ele quer resolver a vida dele no Campeonato Brasileiro. Nem sei se você quer responder. Não, eu jogaria normal. Se fosse a minha decisão, sim, eu jogaria normal. Não aceitaria o pleito rubro-negro. Você lembra em 2021 que o Flamengo há um tempo vem lutando com a CBF, né, lutando no bom sentido, para resolver essa questão. O Flamengo foi ao CAS, pedia que, em relação a, acho que é 2021 isso, por conta dos jogos da Copa América, da data FIFA, que o Flamengo também tinha muitos jogadores convocados e ele estava ali disputando títulos.
Então, assim, já faz tempo que o Flamengo vem nessa briga e a CBF não fez nada até agora para organizar isso, né? É justo que o clube lute por essa melhora, mas eu acho que essa decisão dessa semana ela vai ser muito pautada na política. Não sei se o Corinthians tem essa força política para barganhar também. Eu tenho criticado muito clubes brasileiros como o Flamengo, que optam por priorizar as Copas e tratam o brasileiro sem senso de urgência. Por outro lado, tem que ser justo com esses clubes também. Como é que você vai conseguir dar o peso para o brasileiro nesse calendário? Exatamente. Às vezes se torna impossível. Perfeito. Você só consegue dar o peso para o Campeonato Brasileiro quando você é eliminado nas Copas, como está fazendo o Palmeiras agora. Mas está claro para você, então, que a prioridade do Flamengo são as Copas? É a Libertadores, é a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro depois? Sim. Se por um... Não, isso é uma informação, nesse momento, sim. Se por um acaso o Flamengo fez essa proposta já. Se por um acaso o Flamengo for eliminado da Libertadores, o Flamengo foca, então, na Copa do Brasil? Não, isso eu não sei, Lino. Eu estou dizendo o seguinte, que o Flamengo fez a proposta dessa data FIFA. Essas perguntas eu não falo em nome do Flamengo. Eu posso falar o que eu tenho de informação, né? Pois é, você tem essa sensação, então. Porque é esquisito, né? Porque o Flamengo está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Diria que sim, leva o brasileiro para ficar entre os 4 e prioriza a chance de título, mais uma vez. Eu acho que abre um precedente também para que outros clubes, em algum momento da temporada, passem a usar esse argumento de inverter as tabelas para alterar a tabela. E ele não está errado, tá, em pedir para alterar a tabela. Errado é ter que pensar dessa forma. Eu acho a solução do Flamengo, proposta pelo Flamengo, ela é a mais justa. Do ponto de vista do clube. Eu acho que seria uma sacanagem ele ter que jogar uma semifinal de Copa do Brasil com 9 desfalques. Eu acho que seria uma baita de uma sacanagem do calendário com ele. Agora, para o pleito, para se fazer justiça com o Flamengo, você tem que negociar com os outros envolvidos. E aí eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Eu acho engraçado que o jogador de futebol nunca entra nessa discussão, né? Acho que a maior sacanagem é com um atleta profissional, que você tem que sair da sua data FIFA, vir correndo para cá, entrar num avião, desembarcar do avião, entrar no vestiário e entrar em campo depois. E a gente trata isso com a naturalidade de quem só quer compor uma tabela. Né? Eles mesmos não se importam, porque eles não fazem nada, né? Eles não questionam, eles não se organizam em nada. Para eles, tá bom? Por que a gente vai falar por eles também, né? Eles mesmos nunca se incomodaram, eles se incomodam pelo desgaste, mas eles não se organizam minimamente, como tem acontecido na Europa, contra o calendário europeu também. Tem outra solução, fazer um ano de 500 dias. Não tem força. Fazer um ano com 500 dias, aí você resolve esse problema. Os clubes mesmo, os próprios clubes não têm força dentro na CBF, alguns clubes têm força. Na Conmebol mesmo, o Brasil não tem força nenhuma nos bastidores para tentar mudar a data de uma Copa Sul-Americana ou de Libertadores. Eu acho que todo mundo tem sua parcela de culpa. Eu acho que os jogadores assim tem o desgaste que o jogador quer ir para a seleção, o jogador quer defender a sua seleção, quer jogar pelo seu clube, quer jogar uma semifinal de Copa do Brasil. É que quando assinaram lá no começo do ano para todo mundo pegar o cheque, pegar o dinheiro, ninguém se importou com isso. E agora está pagando pato. A gente teve a tragédia do Rio Grande do Sul recentemente. E outra, a prioridade do Corinthians não é a Copa do Brasil. Então. A prioridade do Corinthians não é a Copa do Brasil. O Corinthians jogaria desfalcado contra o Atlético Paranaense, que é a prioridade para escapar da final. E aí, nação? Like. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal aí. Valeu, galera. Dá aquela força lá, hein? Bora, amigão!